Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Cumprimento a todos os irmãos com a maravilhosa paz do Senhor Jesus Cristo. E hoje eu gostaria de começar o meu vídeo lendo o primeiro versículo do capítulo número 1 do livro de Salmos, que diz o seguinte: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse mesmo versículo, na linguagem de hoje, diz o seguinte: Felizes são aqueles que não se deixam levar pelo conselho dos maus, que não seguem os exemplos dos que não querem saber de Deus e daqueles que se juntam com os que zombam dos outros e das coisas que são sagradas. Esse versículo tem me chamado muito a atenção, mais uma vez, por se relacionar diretamente à nossa conduta cristã dentro da internet. Isso é uma coisa muito curiosa. A gente, como cristão, tem o costume, pelo menos aqui do lado de fora, e uma parte dos cristãos, é claro, isso eu tenho clareza, de fugir de determinadas experiências, de fugir de determinadas vivências, de fugir de determinados espaços que não são convenientes para o cristão, ou pelo menos que uma parte de nós acredita que não é conveniente para um cristão. Uma grande parte dos cristãos, por exemplo, não faz uso de bebida alcoólica. Uma grande parte dos cristãos, por exemplo, não frequenta bares e boates. Uma grande parte dos cristãos, por exemplo, evita o carnaval, né? E qual é o objetivo dessas pessoas? É justamente fugir das vivências e das experiências que eventualmente possam se tornar negativas, possam se tornar prejudiciais a si, prejudiciais à sua história, né? Até numa live na noite de ontem, nós estávamos conversando a respeito de um período que uma parte de nós, por exemplo, não costumava jogar futebol, não costumava assistir jogos de futebol. Tudo isso com qual objetivo? Fugir da aparência do mal, fugir da idolatria, fugir da contenda, fugir das discussões desnecessárias, fugir das brigas de torcida organizada, não fazer parte de nenhuma dessas atividades que são extremamente prejudiciais para a pessoa. Então, do lado de fora da internet, nós estamos muito preparados para isso. Nós temos os nossos grupos de amigos, nós temos as nossas atividades muitas vezes em separado, nós temos o cuidado de nos manter separados de fato de grande parte das coisas que possam vir a nos prejudicar, que possam vir a nos contaminar. Mas é engraçado que a internet mais uma vez se torna um grande desafio, né? Como nós não estamos lá fisicamente, como nós não estamos nos espaços fisicamente, mas apenas virtualmente, às vezes nós nos permitimos determinadas coisas, ou às vezes sem perceber nós nos permitimos determinadas coisas que são muito complicadas. Existe uma recomendação em 1 Tessalonicenses, lá no capítulo 5, do apóstolo Paulo, que diz o seguinte: abstende-vos de toda aparência do mal. Ou numa linguagem contemporânea, fujam da aparência do mal. Fujam de tudo aquilo que parece mal. E eu tenho achado muito curioso, principalmente nesses últimos dias, no ímpeto de sermos fiéis, no ímpeto de acompanharmos os canais nos quais estamos inscritos, no ímpeto de fortalecermos os amigos, muitas vezes nós não assistimos o vídeo inteiro. Muitas vezes nós não ouvimos aquilo que as pessoas estão falando.
muitas vezes nós não prestamos atenção no que de fato está acontecendo ali. A gente não sabe a respeito do que o sujeito está falando. A gente não sabe de quem ele está falando. A gente não sabe a quem ele está agredindo, a quem ele está atacando. E nós estamos lá, fortalecendo o canal, deixando o meu joinha. Né? Vídeo bacana, show de bola. E no momento seguinte, nós visitamos um outro canal que muitas vezes tem sido alvo daquele primeiro, nos ataques, no escarnecimento, na humilhação. Eu acho que é bastante importante a gente começar a se ligar, a gente começar a ligar as nossas antenas. Esses espaços virtuais que nós estamos frequentando, eles são tão saudáveis quanto os espaços físicos que nós, enquanto cristãos, como parte desses cristãos, temos o costume de frequentar na vida real, aqui na vida material, digamos assim. Vamos começar a prestar mais atenção nos vídeos. Muitas vezes passa-se 1 mês, 2 meses ali, o pessoal frequentando um canal, frequentando o outro, deixando uma força num lugar, deixando uma força em outro lugar e não se dando conta das coisas que estão acontecendo. Eu vou te dar um exemplo. Esses dias eu tive a oportunidade de visitar um canal de uma criança, por exemplo, que estava, se eu não me engano, bebendo água sanitária enquanto um desafio. E ali rolando os comentários no canal daquela criança, deixando meu joinha, vídeo show, super bacana, legal, legal. Falei, peraí pessoal, eu escrevi, meu amigo, não faça isso, fuja dos desafios. Fuja dos desafios. Os desafios têm se tornado um risco. É fundamental que a gente possa assistir esses vídeos e saber onde nós estamos entrando. Não, mas eu só estou lá para fortalecer o canal, para ele também me dar visualização depois. Epa, peraí. Puxa vida, será que a gente troca a nossa consciência por uma visualização? Presta atenção no vídeo, meu amigo. Vê se aquilo que está sendo dito de fato tem a ver com aquilo que você quer para a tua vida. Vê se você estaria num lugar com pessoas que falam as coisas que essas pessoas falam, que usam a linguagem que essas pessoas usam. Será que na vida real você estaria sentado à mesa? Você escolheria estar sentado à mesa com aquela pessoa e conviver com ela, né? E se prestar a ouvir? Então esse caso especificamente dessa criança foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. Sabe? Pessoas ali, meu joinha, que bacana, que bacana, que bacana. Poxa vida! Será que ninguém parou para assistir o vídeo pelo menos até o final e prestar atenção que o menino estava ali misturando água sanitária com álcool de limpeza e cloro gel e coisas afim? E dar uma recomendação, pelo menos, ou dizer, opa, nesse tipo de canal eu pretendo não estar? Curioso, né? E isso, pelo menos, meus amigos, quando ainda é involuntário. Porque é nosso desejo de fato ser fiel com os nossos amigos, é nosso desejo de fato estar assistindo, estar fortalecendo, claro que é nosso desejo de fato fazer os nossos canais crescerem, sem dúvida. Pior ocorre quando essa atitude parte de cada um de nós de modo voluntário, né? Quantos canais satíricos, quantos canais bem-humorados fazem montagens interessantes com as imagens das pessoas, fazem montagens interessantes com a voz das pessoas? Perfeito! Eu acho que está lá o canal se prestando aquilo que veio fazer, muitas vezes tentando gerar uma reflexão, fazer você pensar sobre uma situação A ou sobre uma situação B. Mas para você que é cristão como eu e faz parte dessa parte de cristãos, desse recorte de cristãos, será que esse canal é para você estar lá colocando o teu kkkkkk,
colocando o teu palhaço, colocando o teu merece, colocando o teu que mais? Vamos ver coisas mais que a gente vê por aí nesses canais. Que papelão, passando vergonha. Esse é um dos motes de um dos haters, né? Aquela coisa, abrindo a câmera e passando vergonha. Mas será que esses canais, será que esses comentários deveriam estar saindo da boca dessa parte de cristãos que tem buscado se manter separado dessas coisas ruins? Tem um versículo lá em 1 Pedro, se eu não me engano é capítulo 2. Eu não sei, eu vou colocar aí, depois eu coloco na legenda bem direitinho. Que o apóstolo Pedro fala o seguinte: deixando toda a malícia, todo engano, todo fingimento, todas as invejas, deixando, pessoal, deixando definitivamente, abrindo mão desse tipo de coisa. Não fica bem para mim, não fica bem para você, né? Eu não sou teu juiz, mas eu acho que é uma coisa que me faz pensar. Claro que muitas vezes eu acho extremamente engraçado. Claro que às vezes eu caio na risada em relação a esse tipo de situação. Mas aí é só a gente parar e a gente pensar, será que a gente gostaria de estar ali naquela situação? Será que a gente gostaria de estar ali sendo humilhado? Acho que vale a pena para a gente que faz parte desse grupo separado de cristãos começar a pensar, é para a gente estar ali tirando sarro dessas pessoas? Ou é para a gente estar buscando buscando essas pessoas? Mostrando através da nossa conduta que é possível ser diferente e fazer diferença. Isso me lembra muito lá, pessoal, o livro de Deuteronômio, os versículos 13 a 16. Quando nós temos uma forte recomendação, principalmente à época aos comerciantes, que Deus dizia, olha, não tenha 2 pesos na tua bolsa, nem 2 medidas. Uma correta para um determinado grupo de pessoas e uma falsa para outras pessoas. 2 medidas separadas, 2 pesos separados, de acordo com a conveniência, nós utilizamos. Nós fugimos da nossa coerência cristã dentro do YouTube com uma facilidade louca. A gente foge da nossa coerência cristã com uma facilidade louca. Sem dúvida, todos nós temos liberdade de ir e vir. Da mesma maneira que eu tenho a minha liberdade de abrir a minha câmera no meu canal e falar aquilo que eu penso. Mas a gente não tem como fugir daquilo que a palavra de Deus diz. 2 pesos, 2 medidas. Nós utilizamos um peso quando nos é conveniente e outro quando não é. Nós utilizamos uma medida com uma determinada pessoa e outra com outra, de acordo com a nossa conveniência. É importante que a gente lembre, pessoal, que da mesma maneira que isso era abominação ao Senhor naquela época, essa atitude de olhar as coisas de maneira incoerente, ou de ter 2 olhares distintos, um para a minha vida real, um para a minha vida virtual, é abominação ao Senhor. É abominação ao Senhor. Deus considera abominação. Meus amigos, nós estamos a poucos instantes daquela hora que eu e que você estamos esperando há muito tempo e você sabe disso. Há poucos instantes daquele momento que a gente está esperando. Por causa de internet, você vai abrir mão disso, você vai ficar. Eu não quero ficar. Eu não gostaria de ficar. Nem por internet, nem por canal de YouTube, nem por número de inscritos,
nem por número de visualizações. Nunca, eu não vou ficar. E eu queria convidar você, meu amigo e meu irmão. Venha comigo. Vamos fazer diferença. Né? Vamos mostrar coerência no nosso trabalho. Vamos mostrar coerência na nossa vivência virtual. Para que, quem sabe, algumas dessas pessoas possam ver diferença na minha e na tua vida. E nos acompanhar quando essa grande hora chegar. Tá bom, pessoal? Meu abraço, tamo junto, até mais.